E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazias o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali, assentados, alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam em seus corações, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e anda, e toma o teu leito e vai para a casa. Então, meus queridos irmãos, eu tenho lido no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, para a nossa meditação. Aleluia! Então, saúdo a todos os ouvintes, irmãos e amigos, com a santa paz do Senhor. E quero aqui expressar sobre essa leitura que fizemos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa história fascinante deste paralítico que tinha 4 amigos que trouxeram ele à presença de Jesus naquela maca. Agora, o mais impressionante que se vê nessa história da Bíblia, nessa passagem de Jesus ali em Cafarnaum, é que esses homens eram muito amigos desse paralítico e se condoendo da sua situação, não é? Eles trouxeram ele para ser curado por Jesus. Agora, o mais impressionante é que quando eles chegaram ali, a multidão era tão densa que eles não puderam romper a multidão e entrar com o paralítico na presença de Jesus. Então, eles cometeram uma loucura que não se vê assim comumente no cotidiano da nossa vida. Eles subiram o telhado. Não sei de que forma nem de que maneira. Só sei que eles formaram lá um buraco e passaram aquele homem deitado na maca, porque não podiam colocar ele em pé, né? Colocaram ele lá na presença de Jesus, descendo num buraco que não era pequeno. E Jesus, vendo aquela situação, não os repreendeu, nem reclamou do buraco que estava no telhado. Ele olha para o pobre homem deitado naquela maca e, vendo a sua fé, ele disse para o paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia! Que coisa impressionante, irmãos. Esta visão que Jesus teve naquele momento daquele pobre homem, que nenhum outro viu. Porque, pensem bem, aquela multidão que estava ali ouvindo a palavra, eles queriam ver sinais, eles queriam ver milagres.
Aleluia! E aqueles 4 amigos daquele homem não estavam pensando nesta situação de perdão de pecado. Eles estavam querendo que o amigo andasse, que o amigo ficasse saudável para viver com ele nos dia a dia e ter um cotidiano normal como tinha no passado, antes da doença que o deixou paralítico. E Jesus olha para o homem e diz: filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, e o que pensou também aqueles críticos que estavam ali, os escribas e os fariseus, foram logo duvidando: quem é este que diz blasfêmia? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. O homem não pode. Só que eles não tinham ainda a certeza total e absoluta de que quem estava ali era Deus, no seu Filho, ali na presença daquela multidão. Então, Jesus deu troco na hora. Olhando e fitando os olhos dentro dos olhos dele, diz: por que vocês arrazoavam isso em vossos corações? Aleluia, aleluia. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado. Eu vou dizer para esse paralítico se levantar e andar, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder sobre a terra para perdoar pecado. Porque perdão de pecado é o que há de mais importante na raça humana em nossos dias. A cura é importante, eu sei. Salvar a pessoa das doenças, das moléstias do mundo é importante, mas o mais importante é salvar a alma perdida que está contaminada pelo pecado. Então, Jesus olhou para aquele paralítico, aleluia, e colocando os olhos e fintando aquela imagem, aquele homem deitado ali no chão, em cima daquela maca. Olhou para ele e disse: a ti te digo, aleluia, levanta-te e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente a ossada daquele homem foi se ajustando aos seus nervos, aos seus músculos, e foi tudo vivificado novamente, e aquele pobre indivíduo se levantou, aleluia, para a vergonha daqueles críticos e daquela multidão que estava ali pensando só em milagre. Ele pegou a sua maca, colocou debaixo do braço, rompeu a multidão. Dessa vez não subiu no telhado, ele rompeu a multidão e saiu alegre e feliz para a sua casa, com seus pecados perdoados e com a sua saúde recuperada. Aleluia! É isso que acontece com aqueles que aceita, que recebe, que confia, que concorda com Jesus, com tudo que ele fez sobre esta terra. Por isso, eu digo para todos os irmãos ouvintes e amigos do programa da cantora Verinha do Vale: a coisa mais importante que o ser humano deve fazer hoje em nossos dias é receber Jesus Cristo como Salvador, para ter os seus pecados cancelados e ter o seu corpo curado, porque Jesus recupera o ser humano em todos os itens da sua vida. E o mais importante é que nos garante a eternidade para a vida ser totalmente diferente daquilo que temos aqui em nossa terra. Portanto, meus amigos, está escrito na palavra de Deus, no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, que está escrito: todo aquele que o recebeu como Salvador, deu-lhe o direito de ser feito filho de Deus. Ser filho de Deus é aquele que não nasce nem da carne, nem no sangue, nem da vontade do varão, como acontece naturalmente no meio da humanidade, mas aquele que nasce de Deus. Porque quando o ser humano, o homem ou a mulher,
aceita Jesus Cristo como Salvador, ele recebe não somente o perdão dos seus pecados, mas também recebe o Espírito Santo para viver na presença de Deus. E vivendo no Espírito Santo, o ser humano pode morrer, mas ele vive para sempre, porque quando ele subir, quando ele morrer, ele sobe para o céu para estar para sempre com Deus e Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, atentem para esta palavra e acreditem, não há outro meio para a salvação a não ser aceitando Jesus como Salvador. Quem aceita Jesus como Salvador e acredita no Filho de Deus, com certeza não verá a segunda morte, mas será salvo para viver eternamente no céu com Deus, Jesus e todos os seus anjos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a chegar a este momento tão precioso, enquanto aguardamos a presença de Jesus, porque ele voltará para buscar a sua igreja, aleluia, e apanhar todos os salvos e levar para o céu, tanto os vivos que estão na terra, como os mortos que já morreram, que serão ressuscitados para estar para sempre com Deus nos céus e com Jesus. Amém.